Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso encontro da nossa comunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema super importante, a perspectiva do Ayurveda na saúde das crianças. Eu também, além de ser terapeuta, professor de Ayurveda, já desde 2011, 2012, também tenho uma filha, também tenho uma boa experiência em cuidados com crianças. E também tenho atendido bastante criança, tá? Desde crianças amamentando até crianças não mais lactantes, né? Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, que é algo interessante, né? Eu achei um caso bem interessante para falar para vocês, e como que o Ayurveda vê, né? A perspectiva da cura e da saúde, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. No final da apresentação, vocês podem fazer perguntas, né? Assim como nos nossos outros encontros aqui da comunidade, né? É sempre assim, sempre tem uma apresentação e no final a gente abre aí para perguntas e respostas, tá? Então, sejam todos bem-vindos e eu vou compartilhar aqui agora a minha apresentação com vocês. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Sim, Beleza. Então, vamos lá. Essa foi uma criança que eu atendi há pouco tempo, um menino de 2 anos de idade, que ainda se alimentava de leite materno e também com alimentação normal. Então, o histórico dele, né, que a mãe me relatou, foi o seguinte: em abril desse ano, ele teve uma gripe muito forte, com otite, inflamação na garganta e obstrução nasal, muito muco, um muco denso. Com isso, ele perdeu completamente o apetite, né? Então, a gente observa, né, que o CAFA, esse muco, obstruiu o acne dele, né? E a gente faz uma analogia, né, com o elemento água apagando fogo, né? Ali no nosso sistema digestivo tem as enzimas que têm relação com o fogo digestivo, né? E esse excesso de muco, ele apaga esse fogo. E então ele não queria comer nada, só mamar, né? E o leite também é doce, é líquido, frio, né? Tudo que também colabora para esse processo. Ele ficou com sono muito leve, perdeu peso e com a respiração ofegante. Fez uso de prednisona por 10 dias, continuou sem fome. O otorrino disse que ele tem as amígdalas grandes, que seria caso de cirurgia e rinite alérgica, tá? Então, o menino já estava com esse diagnóstico aí do otorrino, dizendo que é caso de cirurgia, tá? Todo esse quadro se repetindo por meses, mesmo com o uso de remédios alopáticos. Então, desde abril, ele estava com esse quadro se repetindo, tomando remédio, tomando prednisona e outros remédios, né? E a coisa não melhorava. Alguma coisa de errado estava nesse tratamento alopático, né? Os sintomas dele: obstrução nasal com muco denso, espesso, aquele catarro grosso, amigdalite, inflamação nas amígdalas, muito cansaço, respiração ofegante, sono ruim, sem fome e com a fala atrasada. Até a fala foi impactada. Olha que interessante. A mãe estava preocupada, achando que era alguma questão neurológica, tá? Então, um quadro aí, né, de Kapha dosha muito agravado, obstruindo o canal da respiração, né, chamado Pranavara Shrota, canal do sistema respiratório, e gerando uma inflamação nas amígdalas.
anteriormente nos ouvidos também, tá? E uma série de outros problemas. Qual que é a rotina desse paciente, a qual eu investiguei? Então, ele acorda às 8 horas da manhã e mama, né? Ele acorda no meio do horário CAFA, entre 6 e 10 da manhã, que é o horário onde esse dosha, né, prevalece. Então, a gente tem mais. Se você acorda entre 6 e 8, você sente mais letargia, mais peso, a digestão fica mais embotada e vários outros sintomas do dosha kapha agravado. Tá? Então ele já acorda às 8 horas e vai direto mamar. Aí toma café da manhã em seguida, ovo com tapioca, né? Também são alimentos pesados. No intervalo do almoço, ele come uma banana, também pesado, né? Olha só, então ele come tudo de sabor doce, né? Leite, ovo, tapioca, banana, tudo doce, pesado, untuoso, tá? A 1 hora ele come carne de frango ou vaca, ou ovo e mama de novo, só isso. Então, novamente, alimento doce, pesado, untuoso, difícil de digerir, e aí depois ele cochila. Então, olha só como o Cafa vem se agravando desde as 8 horas da manhã, desde o horário que ele acorda, né? Lanche da tarde, tapioca com ovo, pão francês, banana e iogurte. Novamente, né? Tudo doce, tudo pesado, untuoso. Iogurte é super untuoso e pegajoso, da mesma qualidade do catarro. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente não faz essa conexão. A gente acha que comida é só carboidrato, proteínas, vitaminas, mas para o Ayurveda é bem diferente essa perspectiva. Você está ingerindo tudo isso numa alimentação equilibrada, mas você precisa observar o atributo, a qualidade do alimento. Isso é fundamental. Se você não entende isso, né, qualquer um pode entender que o iogurte é untuoso, pegajoso, a mesma qualidade do catarro. A banana também é untuosa, né? E por aí vai, tá? No jantar, novamente, olha só, ovo cozido e carne. Depois ele mama e dorme. Então, a combinação de leite com carne, leite com queijo, leite com fruta é horrível. Gera vários processos de indigestão e inflamação no corpo, né? E ele basicamente come só o sabor doce, pesado, untuoso, pegajoso. Não come mais nada, né? Então, basicamente um sabor aqui na dieta dele. Pro Ayurveda, então, o que que a gente busca, né? A gente busca o princípio oposto, né? Ah, sim, outro hábito que ele tinha de tomar água fria, né? E outro hábito que a mãe tem é de ficar socando comida na criança, insistindo para ele comer. Isso é uma paranoia que eu vejo em muitos pais. Os pais acham que a criança tem que estar comendo a todo momento. Não deixam nem a criança sentir fome. Estão sempre oferecendo o alimento para a criança, né? Diversos tipos, né? Sem falar nas besteiras, né? Então, como que a criança vai ter uma boa saúde, né? Se os pais já estão gerando esse equívoco aí na cabeça da criança, né? E só um parênteses aqui, né? A minha filha hoje, ela vai fazer 12 anos agora em novembro e a gente nunca ensinou a ela desse jeito. A gente sempre ensinou a ela a comer quando ela estivesse com fome. E até hoje ela faz isso, né? Se ela não está com fome, ela não come. E a gente não fica preocupado com isso, porque o nosso corpo tem uma inteligência. E se a gente ignora essa inteligência, a gente adoece. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas acham que, mesmo sem fome, a criança precisa comer. E comida pesada, super nutritiva, a todo momento, a toda hora. E esse é um dos principais problemas agravantes do dosha kapha. A idade da criança, até os
dos 10 anos de idade até o início da adolescência, é a idade CAFA, onde a maior tendência de problemas relacionados a esse dosha, né? Distúrbios respiratórios, e vômito, e febre, e por aí vai, né? Então, você tem uma criança na idade CAFA, comendo alimentos CAFA, com uma rotina CAFA. Não tem como acontecer algo diferente disso, né? E a perspectiva da medicina moderna, o que que é? É dar remédio. Toma antibiótico, toma anti-inflamatório e não muda nada. Porque não há essa percepção refinada que a gente observa no Ayurveda, do atributo do alimento, do atributo da natureza, do clima, do horário, da fome, né? De observar a fome. Então, esses são aspectos fundamentais. Se a gente não entende isso, a gente vai estar sempre adoecendo. Esse foi o chamado aqui que eu resolvi, né, fazer essa apresentação aqui, justamente porque é algo super importante. Bom, e o tratamento que eu propus foi esse aqui, né? Primeiro, água fervida e morna. Por que água fervida e morna? Porque quando você ferve a água, você coloca o elemento fogo nessa água. Você facilita a digestão dessa água. E quando ela é morna, ela também ajuda na dissolução desse muco, promovendo o aumento do Agni também, do fogo interno, né? Ah, mas isso aí é um tanto quanto difícil da gente entender. Como é que eu vou entender isso? Bom, tem um exemplo que eu sempre dou, e é muito fácil da gente compreender. Se você observar uma pia cheia de gordura e você pega, por exemplo, uma água gelada e joga nessa pia, a gordura vai ficar colada na pia, não é verdade? Agora, se você pega uma água quente e joga na pia, o que que acontece com aquela gordura? Ela dissolve, entende? A gordura é pegajosa, né? O catarro é pegajoso. Então, a água morna ajuda a dissolver esse cafa que tem atributo pegajoso, fundamental, tá? Chá de gengibre, também a gente está colocando o sabor picante, super importante para ajudar no processo de aumentar o Agni, aumentar o fogo. E eu escolhi também o composto da veleda, apesar de não ser algo estritamente ayurvédico, ele tem o atributo seco, porque ele é indicado para o aumento de secreção no sistema respiratório. A linha da Veleda tem vários produtos que são muito, muito compatíveis com a perspectiva e com a visão do Ayurveda, né? Então eu escolhi o Pirite justamente por conta desse atributo, né? Seco, tá? E anti-inflamatório. A gente poderia usar também o Citopalá Churna, que é um composto do Ayurveda, o Tricato, que é um composto também do Ayurveda, que contém gengibre, pimenta do reino e pípali. Mas é mais difícil e menos palatável para uma criança. Por isso eu escolhi esse medicamento da Veleda, que não é picante no seu sabor. Tá? Limpeza nasal com soro fisiológico, né, para ajudar a tirar um pouco daquele muco ali que obstrui os seios da face. Nebulização com chá de orégano enquanto a criança dorme e brincar no sol, super importante, né? Então, o sol também é o fogo, né, que a gente observa na natureza. E a gente sabe que o fogo ele vai ajudando, né, a eliminar esse excesso de água, tá? Então, são as estratégias que eu elaborei aqui com relação
esse aspecto, digamos assim, fitoterápico, tá? E aqui eu não coloquei. Ué, gente, a dieta não entrou, não sei por quê. Tá. Eu vou pegar outro slide aqui, já vou colocar aqui para vocês, tá? Sobre a dieta dele. Deixa eu passar aqui os outros aspectos, tá? E para a mãe também tomar chá de gengibre, porque ela ainda amamenta o filho, né? Então a gente precisa melhorar a qualidade do leite da mãe, que também comia somente alimentos pesados também. E ela estava até com sobrepeso, né? E outro aspecto importante, parar de insistir em dar comida a toda hora para a criança e deixá-la sentir fome. A criança já tem a capacidade de pedir comida, né? Então, quando ela tem fome, ela vai comer. E quando ela sente fome, é sinal de que o corpo dela está sinalizando: eu preciso de alimento. Agora, se você não tem fome e está socando comida para dentro, o que está acontecendo com o seu corpo? Você está apagando o seu fogo digestivo a todo momento. Imagine que você tem como se fosse uma fogueira dentro de você. E essa fogueira é um fogo que se encontra abaixo. E você está sempre colocando muita madeira ali em cima daquele fogo. Então, essa madeira excessiva apaga o fogo. Entende? É muito óbvio, né? A mesma coisa, o excesso de comida apaga a nossa capacidade de digerir, tá? Depois de 10 dias de tratamento, as amígdalas se encontravam de 80 a 90% melhor, sem inflamação. Ele não estava mais ofegante, com apetite bom, o muco agora em menor quantidade, transparente e fino, e a fala normalizada. A mãe estava preocupada, né, se fosse uma coisa neurológica, né, e não era. E o sono também se regularizou, tá? Então, o Ayurveda é extremamente eficiente, né? Porque ele compreende as causas das doenças. Não se trata somente de tomar um remédio sem eliminar as causas. É a mesma coisa que tomar remédio junto com veneno. Não adianta nada. Não faz sentido. Então, primeiro você precisa eliminar as causas. Depois dar o tratamento oposto à causa e ao atributo à doença. E o resultado, então, é rápido e eficiente. Depois de meses tomando remédio, remédio, remédio sem resultado, ela desistiu e partiu para o tratamento com a Ayurveda, tá? Então, deixa eu só complementar aqui, né, que eu não falei para vocês da dieta. Eu vou falar aqui da dieta da criança. Só um instantinho, gente. Ó, então tá aqui, ó. A dieta proposta foi alimentos bem cozidos e de fácil digestão, com princípios anti-cafa, que pacificam o dosha-kapha, né? Então, ao invés de comer aquela carne, né, feita lá sem especiarias, eu falei, em vez de você não precisa comer os pedaços, você pode fazer um ensopado, né, de frango, por exemplo, com cenoura, ao curry, com alho, gengibre, né? Então, Mari, não está aparecendo para gente. não, eu sei, Ah, tá, tudo bem. eu só estou lendo aqui para vocês, tá? Ah, não, beleza. Então a ideia foi colocar medicamento na comida da criança, né? O curry, né? Que vem com várias especiarias, né? Que vem com a cúrcuma, pimenta, cominho, coentro, etc., né?
O alho picante também tem quase todos os sabores, o gengibre também, né? Falei para fazer um feijão com beterraba e especiarias, ou com abóbora e especiarias, né? Por exemplo, arroz com brócolis, as frutas sempre cozidas, o ovo também fazer com especiarias, com coentro e uva passa, em termos de fruta crua, né? Que é boa para o sistema respiratório, né? Então, além de tudo isso que a gente fez, né, com relação a essas medidas aí, né, fitoterápicos, água, lavagem, etc e tal, né, a gente usou esses princípios anti-cafa na dieta, uma dieta mais leve, com alimentos mais fáceis de digerir, sem iogurte, né, sem carne vermelha, sem banana, né, e aí, em 10 dias ele já estava outro, né? Você imagina uma criança de 2 anos de idade ter que fazer cirurgia para tirar a amígdala. Olha que absurdo. Foi isso que o médico falou. Foi isso. Ele tem a amígdala grande, tem que tirar. Olha isso. A minha amígdala também é enorme. E não, não por isso eu tirei, tá? Mas, enfim, foi esse o caso aí. E milhares de crianças passam pela mesma situação ou similar, né? Eu mesmo fui uma criança que tive muito problema de rinite, sinusite, né? E para piorar ainda a situação, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu adolescente vivia no mar, né? Pegando onda e tal. E isso piorava mais ainda a situação, né? Fiz inúmeros tratamentos, tratamento com de alergia, né? Aquele com injeção. Fiz tratamento homeopático, fiz tratamento alopático, sempre tomava antibióticos, esses spray nasal, esses dos bons e dos ruins, né? Uns que são só soro e outros que são aquelas substâncias lá que são muito ruins, que viciam, né? Eu fiz todo tipo de tratamento para sinusite, rinite, e etc, né? E nunca teve realmente o resultado eficiente que fosse contínuo, né, que me livrasse daquilo. Por quê? Justamente porque a minha mãe não tinha esse conhecimento, né? E a maioria das pessoas, a maioria das mães não tem esse conhecimento, né? Elas querem dar tudo de nutritivo para a criança crescer forte, né? E aí querem dar, né, os danoninhos, né? Tem que comer carne, né? Tem que tomar leite, tem que comer queijo, né? Então, se você fica com uma dieta que é totalmente restritiva, né, em termos de sabores, né, onde só o sabor doce prevalece, você vai ter doenças derivadas do excesso do consumo de sabor doce. E no Ayurveda a gente utiliza os 6 sabores. Se você utiliza de forma equivocada, você adoece. Se você utiliza de forma sábia, você tem saúde, né? Quais são os 6 sabores? Eu sei que tem muitos profissionais de Ayurveda aqui, né? Doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente, né? Então a gente precisa saber como usa isso. E a bioquímica do Ayurveda se encontra nos sabores, não só da comida, mas dos remédios também. E entender disso é fundamental, né? Então, a gente viu uma disparidade muito grande naquilo que a medicina moderna observa e naquilo que o Ayurveda observa, né? Que não compreende esse conhecimento dos sabores. Então se perde muito, né? Obviamente que você tem vários tratamentos bons, eficientes, vacinas e antibióticos, etc., né? Mas tem casos assim que não tem jeito, porque a causa não foi retirada. E se a causa não foi retirada, a doença ela se torna contínua e constante. Esse foi um exemplo, né, de um caso de uma criança, né? E as pessoas adoecem também por conta, né, de uma dieta equivocada, né, de um estilo de vida equivocado, né, de hábitos equivocados, né, e por aí vai. Então,
É isso, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui no chat, se vocês quiserem fazer. O Robson perguntou uma criança autista com restrição alimentar, como tratar? É, Acho que eu não entendi muito bem. É necessário observar, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tá? Mas como eu falei, né, a gente precisa entender a causa. Isso é fundamental, né? É, E a Eliana perguntou soro, né? Soro fisiológico para limpeza, né, dos seios da face da criança, tá? Então, Fábia, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bom, Mário? Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Tô até assustada, né, com a coincidência da rotina dessa criança, de tudo, né? Porque a maioria das crianças são exatamente assim, né? Eu não cuido de criança, não é a minha especialidade, né? Mas por ser da família, a pessoa pediu e aí eu fui ajudar, né? Porque estava bem ruinzinha. E aí a mesma coisa que você verificou, né? Verifiquei o Nidana, né? As causas, e praticamente, por isso que eu falei que estou assustada, praticamente muito parecido com esse menino que você cuidou, porque era iogurte, entendeu? Misturava lácteo com proteína, né? Que a gente sabe que é viruda rara, né? Então, é igual você falou também, muita comida, excesso de comida, né? Tudo. Enfim. Aí eu queria ver com você duas coisas. Você passou aqui. Ah, não, aí eu fiz Viunidana, tirei tudo que era viruda rara, tirei toda coisa que estava ali. Né? Eu falei, olha, isso aqui não pode, isso aqui, para aumentar o Agni, no caso é uma menina, é uma menina, né? Para aumentar o Agni dela, né? Tudo direitinho. E aí a minha dúvida é porque, Mário, a única coisa que tá assim, que tá pegando ainda, que não foi legal, ela melhorou bastante, assustadoramente. E é o incrível do Ayurveda, né? É muito rápido. É Se muito você rápido. tira as causas, né? Se a gente tira as causas, o corpo, ele tem a ciência dele, né? Ele tem a sabedoria dele, né? Então você tira aquele excesso ali e acabou, ele já começa a melhorar absurdamente, é uma coisa impressionante. E esse povo, infelizmente, né, nossos queridos médicos assim, ainda não estudam Ayurveda, né? E é só antibiótico. A menina já tinha tomado três. E nada de melhorar, nada de melhorar. Então, assim, só destruindo ali, né, a flora dela, né, desbiose, uma coisa horrorosa, deixando ela cada vez mais fraca, né? Quer dizer, Exatamente. infelizmente, eles não conseguem, né, compreender essa nossa ciência, né? De melhorar através da alimentação, de tirar essas virudas raras, tudo. Gente, o corpo vai que vai, é uma coisa maravilhosa. É só não Aí o que atrapalhar, né? só exato, né? Só deixa ele passar, não Só não atrapalha, não. atrapalha. E tudo é assim também, né? É assustador, Olha, chega a dar vontade de chorar quando a pessoa fala assim: não, a proposta é vamos fazer cirurgia. Meu Como Deus do assim, céu. moça? Você acha que tirar a medida, como assim? Você acha que o corpo é burro? Se tá aí é porque tem uma razão de ser. Como na nossa época, Não. né, Mário? Que Quando, pegava a gente tirava tudo, né? A gente tinha uma época que arrancava os dentes, tirava a amígdala, fazia tudo quanto é cirurgia, porque ninguém sabia muita coisa, então vamos, retira. A solução é retirar. Retira pentes, tira tudo, quando né? não, Porque quando não é amígdala, é desvio do septo. Não, tem que operar o nariz. exato, quer dizer, então assim, é muito complicado, né? É muito complicado, né? Mas aí o que está resistente ainda? O catarro, entendeu? Apesar de ter melhorado, o catarro ele não está ainda diminuindo, né? Ele tá branquinho, você vê que é um muco branco, né? Não é aquela coisa amarela, coisa, mas está atrapalhando muito, né? Porque ainda fica muito pegajoso, ela tosse, no que ela tosse muito, não consegue escarrar, claro, né? Ela tem 1 ano e 8 meses, aí vomita porque, né, tá muito preso aqui na garganta, entendeu? Uhum. Aí eu vi que você passou aqui o chá de gengibre. Aí eu queria saber, assim, essa criança de 2 anos, ele conseguiu tomar o chá de Não gengibre? tomou. Ele tomou água morna Ah, e chá de canela. tá. A criança tomou chá de canela porque é um pouco doce também, né? Sim, Agora, tá. se não tiver, né,
o uso contínuo da água morna, fervida morna ou reduzida, né? Quando você pega a água de 2 litros, ferve ela até reduzir para 1 litro, essa água fica super fácil de ser De digerida, né? digerir. E melhora Sim, demais o acne da pessoa também, né? Então isso é muito tá, bom também, né? Para esses casos. tá. Então a canela também você substituiu, porque também é bom para esse caso aí também, né? Também, também. Tá. A outra coisa é, tipo assim, a limpeza nasal, só uma dúvida, tá? Por exemplo, ela poderia fazer também, eu não passo isso, mas porque, tipo assim, não é ayurvédico, né? A limpeza nasal é mais uma questão do yoga, né? A limpeza nasal, porque não é ayurvédico a limpeza nasal, né? Não, mas como é algo assim, né, benéfico também, né? É, A gente faz que tira uso, esse né? excesso, né, de secreção, Sim, né? sim, sem Mas ele dúvida. também conseguiu fazer, a mãe conseguiu fazer com 2 aninhos, é bem. Foi tranquilo, foi tranquilo. Tá. E aí eu vou ver também esse da Aveleda que você passou, vou procurar ele, vou ver o que ele No tem. caso, Fábia, a Veleda tem uma série de outros medicamentos, assim, né? Tem o Sinudorum, o Rinidon, que é para rinite, Hum. tem vários outros, né? Então eu escolhi esse porque realmente ele tem uma relação aí com esse excesso de umidade no sistema respiratório e amidalite também, inflamação, né? Então eu escolhi esse, né? Mas você pode ver lá o que que é melhor, né? Ah, tá. E ver talvez alguma outra coisa, né? Esteja faltando na alimentação da criança, né? Porque isso a mãe conseguiu fazer. Ao invés de dar carne dura, ela deu tipo assim, uma canja, né? Que tem curry, que tem alho, gengibre. Então tem o picante ali e tem o atributo, ao invés de ser a carne dura, é o atributo mais mole, macio, né? Desmanchando, a carne desmanchando, né? Como uma canja, né? Então é bem diferente, né? Aí É, o cafa ele vai se derretendo, esse muco ele vai se desfazendo, certo? é bem Então talvez legal. alguma coisa, né, ainda esteja resistindo aí Sim, com certeza. Esse é um embate, Mário, para você ter uma ideia da diferença das medicinas, né? A pediatra, né, passou, não, porque ela está numa fase que ela precisa, você precisa dar os alimentos, entendeu? Para poder mastigar, para incentivar a mastigação, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, sim, tudo bem, mas ela ainda não tem capacidade digestiva para comer tudo isso e nem Pois é, mastigar essa comida tão dura, tão seca. Entende? Esse é outro embate, né? Aí eu falei, dá coisa, igual você fala, a gente fala, né? Dá uma coisa mais untuosa, dá uma coisa mais com canja, dá uma coisa, porque aí eu passei caldo de ossos, né? Porque ela come proteína, né? Aí eu falei, bem, tudo bem, então não vamos dar carne. Eu falei, por que que essa carne dura, seca, ela não tem condições de mastigar isso? Ela pois só tem é, 1 ano e 8 meses, gente. Não, mas tem que dar carne, porque não pode ficar sem proteína. Eu falei, tudo bem, então vamos tirar a carne e dar caldo de ossos, sabe? Aí eu passei, entendeu? Caldo de ossos, aí tá dando. Em toda coisa, comidinha que faz, coloca lá o, né? Posicionei, né? Coloca o caldinho de ossos, assim, porque isso aí entra direto, né? É fácil de digerir e entra como uma beleza, né? Já e vai direto para sempre o sangue, e, para a e, e célula. e Mas é sempre assim, incrível, né? A é, diferença de percepção é da sempre bom fisiologia mesmo humana, né? pontuar a importância do do medicamento na comida, né? Das especiarias, tá? Sempre importante, porque a criança ela não vai tomar um medicamento via oral, né? Que tem o sabor picante, ela vai botar para fora. Então, se você coloca na comida, se você cozinha a comida com os picantes, né? Com gengibre, alho, pimenta, curry, etc., ela come. Óbvio, né? Que você não vai colocar de uma forma que nem a comida indiana, né? Que nem a gente consegue comer, né? Mas você precisa temperar a especiaria. E a gente aqui no Brasil não tem esse costume. O brasileiro cozinha com alho e cebola. Ninguém tem o costume de cozinhar com especiarias. A gente que Uhum. estuda Ayurveda, né, cozinha. Mas as pessoas, de modo geral, não usam, né? Então, isso é super importante, né? Para o tratamento da criança, porque é a forma dela comer o remédio, né? E além Sim, do atributo da comida, né? Então, realmente, assim, é um embate, Fábia. Agora,
Se a pessoa está aberta, ela vai fazer o tratamento e vai ter sucesso. Se ela não está aberta, beleza, você não pode fazer nada por ela. Se ela não quer, ela quer misturar, ah, não, eu tenho que comer iogurte porque o médico falou, tem que comer a carne daquele jeito porque tem que mastigar. Então você tá bom, você vai lá e faz o tratamento com ela, né? Você vê, a criança Uhum. estava desde de abril tendo problemas. Eu atendi ela tem um mês atrás, né? Desde abril ficando doente. Aí ela se rendeu, ela fez tratamento com vários médicos, ela se rendeu, falou, não, não tá dando certo. Aí que ela, pô, vou procurar outra forma de tratar do meu filho, porque eu vou a todos os médicos, a todo momento esse negócio está voltando, alguma coisa está muito errada, né? Exatamente. E aí a pessoa se rende, aí ela, não, eu vou fazer um tratamento com a Ayurveda. É, exatamente. É Geralmente assim, é assim, né? A gente vão chegar para a gente pela dor mesmo, né? Já tão cansado de sofrer e é por aí aí, escolhe o Ayurveda porque, né? Tipo assim, eu não aguento mais, né? Sofrer. é bem por Obrigada, aí. Mário. De nada, minha amiga. Paula, tudo bom, Paula? Boa noite, tudo bem? Tudo. É, eu ia fazer a mesma pergunta da Fábia do chá de gengibre, porque eu imaginei que uma criança de 2 anos ia ter um pouco de dificuldade, né, para tomar o chá de gengibre. Mas é bom, não custa tentar, né? Então, eu pensei em colocar na comida. Mas é legal que eu tô justamente com essa mesma situação. O filho de uma amiga minha, ela estava falando hoje que ele tá também recorrente, a mesma coisa, amígdala, problema na adenoide e tudo isso recorrente é bem parecido, assim, o caso ele tem 3 anos, ele fez 4 já. E então acho que dá para passar também bastante orientação, então agradecer aí você trazer esse caso. A questão dele, o que ele tem a mais também é que ele está com um sono muito ruim, muito inquieto, e está tendo escape de xixi durante a noite, e acorda muitas vezes à noite. Então, não sei se aí teria também uma questão vata, que está muito. Não, a mesma coisa com a criança que eu tratei. Se você não respira bem, como é que você vai dormir bem? Ai, Não tem como. Então, é o Kapha Dosha que está, pelo que você está falando, né? Parece que é o Kapha Dosha que está gravado, né? As pela idade. situações se repetem de uma forma, assim, muito, muito corriqueira, né? Nessa idade. E os erros são iguais também. É a mesma É. coisa. Pai e mãe é E o tudo local que igual, ele mora. exceto É, os alienígenas ayurvédicos, né? O resto é é. tudo igual. Vai tomar iogurte, vai tomar leite, vai tomar, né, coisa fria, água fria. E não tá nem aí, gente. Tá nem aí. Eles moram num lugar úmido também, então também dá uma complicada Exatamente. um pouco a mais, né? Mas o bom é Exatamente. que ela, pelo menos, eles são bem da homeopatia, então o médico já falou de operação, mas ela também não quer, só se for em último caso mesmo, mas então ela tá querendo coisas para poder ajudar sem precisar de uma cirurgia ainda. É. E olha que eu nem fui radical no caso da criança, né? Porque quando é um adulto fazendo tratamento, eu faço tratamento de verdade. Eu faço não que esse não tenha sido, mas eu faço um tratamento que é rápido e mais eficiente ainda. Mais puxado, né? Para É criança tem muito que ir um mais, pouquinho mais. É. né? Esse Que eu, como a princípio. Fábia, também não atendo criança, não sei muito bem, porque fico meio assim, o que que pode dar, o que que não pode, né? O que que criança vai tomar ou não vai. O tratamento é igual, é a mesma coisa, né? Obviamente que, assim, a gente precisa entender, né, que a criança, ela vai rejeitar tudo aquilo que não é de sabor familiar para ela, né? Então, essa é o grande desafio, né? É. Então, a gente precisa usar a inteligência para levar na comida dela o remédio para ela utilizar. Eu falo isso para vocês porque eu tenho uma filha e eu sou, digamos, como eu trabalho em casa, eu sou o cozinheiro aqui de casa, né? Então, eu sempre fiz a comida aqui. Então, quando ela está doente, quando ela fica resfriada, ela já sabe o que que ela pode e o que que ela não pode. Hoje, né? Com 11 anos, ela já sabe. Ela sabe que ela comeu muito doce, comeu queijo, Hum.
sorvete, e ela ficou assim, ela já sabe que ela não pode, né? E na comida, né, a gente coloca especiarias, né? Tudo isso que eu falei para vocês, né? Tudo isso que eu falei para vocês, eu faço aqui, né? Então, a gente precisa entender, né, de forma prática, né, como é que funciona aquilo no dia a dia, né, na nossa vida, da nossa família, né, para você poder aplicar. E depois, entendendo, né, esses princípios básicos, fundamentais, né, depois a gente vai entendendo das plantas, como que você usa as plantas, né, os chás, né, gengibre, alho, cominho, coentro, cúrcuma, um monte de coisa que a gente tem por aqui. Coisas fáceis, não é tão complicado assim, né? E aí você pode depois expandir, né, para outras plantas medicinais, um pouco mais elaboradas, aí compostos, né? Então, o mais importante é começar do básico, né? Entender o básico, aí depois o difícil você vai acrescentando depois, né? Hum. Essa nebulização que você falou com chá de orégano é a inalação mesmo, com o inalador, ou só deixou algum É, umidificador assim com é, o o- chá? é, ao longo da noite, né? A criança Ah, deixou no quarto. ficou respirando ali aquele Ah, vapor, né? legal. É isso. Muito É, obrigada. de nada. Quem mais, gente? Eu tenho algumas perguntas aqui. Não, tem algumas, não foi pergunta, né? Me colocou para liberar catarro por eu dar chá de guaco. Várias possibilidades, né? É, essa é uma grande paranoia dos pais, né? Quando você está doente, você tem que comer. E eu escutei muito isso. Você tem que comer, meu filho, senão você vai morrer, né? Vocês já pararam para ver o cachorro quando está doente? Vocês já observaram o que ele faz? Ele não come, né? O que ele faz? Ele vai lá no mato, ele mastiga uma grama e vomita tudo, não é verdade? O mato, qual o sabor do mato ali? É amargo, né? O amargo de escola ama. Olha a inteligência do cachorro. O cachorro é mais inteligente do que as mães. Não é verdade? Não é verdade, gente. Eu não estou falando nenhum absurdo, não. Mas toda a natureza já é ayurvédica, né? Toda a A natureza é natureza já é ayurvédica. ayurvédica. Ela Só, sabe o que nó, fazer. Só o só a ser nossa humano que não natureza sabe. que perdeu totalmente esse contato com a natureza, né? É. Inclusive, tem um relato muito interessante, né? Que acontece com a minha filha, quando ela começa a perder o apetite, a gente já sabe, né? Que ela agravou o cafa. Aí ela fica sem comer, aí ela começa a ficar quietinha e dorme demais, né? Ela, não, eu tô sem fome, papai, não sei o quê. Daqui a pouco fica com febre. Aí quando fica com febre, você sabe que já entornou o caldo, né? Aí quando ela tá com febre e fica sem comer e dorme, eu falei, não, peraí, vamos tomar dou para ela uma Novalgina, é batata. Tomou a Novalgina, vomita e o café vai embora e melhora. É tiro e queda. Por quê? A Novalgina, qual o sabor da Novalgina? É amargo para dedéu, não é verdade? E é isso que o amargo faz. Descolar o ama. Digere e ama. E quando a gente tem febre, por exemplo, a gente não tem acne, né? Você já viu alguém com febre, com fome? Ninguém, né? Porque tem tanto ama no sistema digestivo e o acne se desloca para o plasma da pessoa. Por isso que a temperatura aumenta. Para digerir o ama que está no plasma. Essa substância untuosa, pegajosa, fria, a temperatura da gente aumenta para digerir esse plasma que está nessa qualidade. Aí você vai lá e toma aspirina, ela tira com a mão, assim, faz uma cirurgia. E o que que as pessoas fazem? Tá com febre? Não, tem que comer. Vai comer arroz com feijão, carne e não sei o quê. É isso que as pessoas fazem, né?
Aqui em casa não, tá, tá ruim, tá bom, filho, descansa, não tô com fome, dorme. Deu febre? Vamos tomar a Novalgina. Acabou, aí pronto. Depois melhora e faz a dieta boa para ficar boa depois. Então é assim, né? A natureza dá os sinais. Agora você querer escutá-los, são outra coisa, né? Mário, me tira só uma dúvida aqui que você falou assim também, que você passou. Você falou assim, uva passa crua, que é bom para o sistema respiratório. A uva passa é dípana, ela promove o Agni, né? Sim, que o Ayurveda fala que é a melhor fruta que tem, né? Uva passa. Exato. Então, ainda mais Então, ao invés de comer a banana, né? Que é doce, pesada, untuosa, pegajosa, come a uva passa, né? Hum. Ela é doce, um pouco adstringente, um pouco ácida, né? Também Mas ela você é. botou, você pediu para botar de molho ou você deu Não, nada normal, disso. né? Normal. Tá. A mania que o brasileiro tem que comer banana em tudo quanto é momento, né? Come banana entre o almoço, come banana à tarde. O tanto de gente que eu vejo assim, gente. Porque eu fico curioso, assim, por que que as pessoas querem só comer alimentos super nutritivos, né? É carne, é leite, é queijo, é banana, é não sei o quê. Eu fico muito. É abacate, né? Como se não tivesse nutrientes em outros sabores, né? Nos vegetais, nos grãos Mário, integrais, nos feijões, né? Todos os sabores estão presentes, né? Agora, esse consumo desses superalimentos é só o sabor doce. É o maior erro que a gente faz. E achar que tem que no comer caso, de 3 em 3 horas, achar que tem que comer 5, 6 vezes por dia, senão não vou ter proteína, eu vou ficar fraco e não sei o quê, piriri pororó. no caso a tâmara teria também propriedades que são que é A o tâmara, sabor a maduro, né? tâmara, a tâmara ela não é dípana, ela não promove aumento do Agni, ela é doce. É uma fruta que ela é mais fácil de digerir do que a banana, mas é uma fruta pesada ainda também, né? Agora, por exemplo, a romã e a uva passa são melhores, né? Limão também, água morna com limão, né? Então são coisas melhores para promover o acne. Nesse caso, super importante, né? Certo. E o Tá. ghee, né? O ghee também é frio, né? Então não é muito bom, não. Apesar de promover o acne, ele é frio. Então não é muito indicado, não. Só quando você tem pita e vata gravado, né? Ah, você tem cafa gravado, o guia aumenta a cafa. Entende? Certo? Entendi, ok. Mais dúvidas, gente? Mas é isso, é muito comum. É muito comum esses casos assim, né? De crianças. Eu vejo muito isso. Muito. E não é difícil de tratar, né? Muitas vezes você tem que tratar dos pais, né? Porque os pais às vezes são resistentes, né? Mas a maioria das crianças que eu tratei, os pais foram receptivos, nossa, foi uma maravilha, maravilha. Até crianças assim amamentando. Muitos casos de crianças assim com diarreia, né? Aí você tem que olhar a dieta da mãe, né? Por que que a criança está com diarreia? Né? Tá com pita super agravada, tá com diarreia, com alergia no bumbum por conta das fezes ácidas, né? Você tem que olhar a dieta da mãe, o pita tá agravado, né? A mesma coisa, se a dieta está gerando um cocô seco na criança, se o leite está gerando um cocô seco, né? Então o vata está gravado, né? Então a gente tem que usar a inteligência da gente para saber como administrar o Ayurveda, né? No caso, na criança, na mãe, né? E assim você
você tem resultados. Não, e não, eu digo que não é difícil, não. Entender a causa, né? Entender qual é a causa do problema, né? A Amanda tá falando aqui, né? Tem a questão das creches também, né? As creches, né, também são um grande problema. A escola, porque às vezes a escola, a creche dá um tipo de alimentação, né, para a criança que aí a gente não consegue ter controle sobre, né? E fica mais difícil, né? Até lembrei de uma menina de 12 anos, né? Eu estava tratando, ela tem uma dermatite muito, muito séria, né? E ela estava fazendo um tratamento alopático, aí os médicos encheram ela de suplementação, né? Toma suplementação disso e daquilo outro, e piriri, pororó, não mudou nada na dieta. A pele da criança só piorou. Tava com as placas no braço, assim, no rosto, horríveis, assim, horríveis. E aí nós fizemos um tratamento, né? Entendemos a causa e ela melhorou significativamente. Assim, melhorou, eu diria que 90, 80, 90%. Ela só não melhorou 100% por conta da escola e da mãe que dava uma aliviada, assim, porque daria para ela ficar 100% se não tivesse a escola e a mãe também. Apesar de que a mãe e o pai ajudaram significativamente também. Mas talvez a escola realmente tenha sido o pior, né? Porque lá tem comida, né, que é difícil, né? Às vezes dá para levar, mas às vezes é difícil, né? Mas ela melhorou muito. Aí a gente usou alguns fitoterápicos também, né, para cuidar da pele, alimentação também adequada, né? Tem coisas que a gente tem controle e outras coisas a gente não tem controle, né? Mas quando a gente consegue ter controle de tudo, é muito mais fácil ter um bom resultado, né? É isso. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Não? Na semana que vem, acho que já é na semana que vem, a gente vai ter aula sobre suplementação. Bem legal. Sobre alguns dos principais suplementos, né, que são utilizados. Eu acredito que o Lucas vai falar sobre magnésio, sobre coenzima Q10, eu não sei o que mais que ele vai falar. Eu deixei ele à vontade. A gente até fez uma live, só que a aula não gravou, né? E aí eu falei para ele trazer, né, isso que a gente falou na live para essa aula aí da semana que vem, né? Então vai ser bem legal. Eu vou estar aí também, né, com vocês e eu vou fazer algumas pequenas intervenções, né, de observações que a gente tem, né, conclusões que a gente tem, né, fazendo essa correlação, né, dos suplementos com a Ayurveda, né, dos atributos dos suplementos com a Ayurveda que se complementam de uma forma muito, muito interessante, né? Mário, É, eu gostei muito dessa sua iniciativa, a minha primeira participação com você, e particularmente eu sou farmacêutica e eu não tenho muito acesso aos fitoterápicos da Veleda, achei bacana o seu uso, muito legal, vou dar uma olhada com carinho, com certeza. que bom, Márcia, fico feliz aí, seja muito bem-vindo aí. A ideia é justamente essa, né? A gente está agregando conhecimento, né, sobre diferentes perspectivas, assim, óbvio, né, que como eu sou profissional de Ayurveda, a gente vai ter é, bastante da Ayurveda, né, e outras coisas que rondam é, nesse universo aí, né. Mas a Veleda é da antroposofia, né, que é um tipo de medicina assim também natural, né? Usam princípios um pouco diferentes do Ayurveda, né, mas também muito, muito eficientes, né? Se a gente faz esse tipo de combinação, né, como eu fiz e tenho feito, né?
Eu sempre tive essa necessidade de observar, né, o que a gente tem fácil ao nosso redor para utilizar, né? Então, né, como eu falei para vocês, das especiarias a gente tem aqui, você vai no mercado, você tem, né? Você tem Claro, cúrcuma, gengibre, cominho, coentro, alho. Então, isso tudo são remédios que você usa assim de uma forma você pode ser muito eficiente, né? Quando eu dou consulta sim, online, a maioria das indicações são coisas fáceis de você encontrar, né? uhum, Às vezes é necessário outros remédios, né? Mas assim, quando são coisas que são facilmente tratadas com esse tipo de especiaria, eu utilizo, né? Aí eu pesquiso a Veleda também, os medicamentos utilizados, né? São maravilhosos, medicamentos do sistema respiratório, medicamentos também para ansiedade, irritabilidade, insônia, tem vários medicamentos interessantes, né? Aí você tem os compostos fitoterápicos do Ayurveda, né? Você tem aqueles que são manipulados em farmácia, que você encontra, né? Provavelmente você deve sim, conhecer vários, o Ashwagandha, o Brahmi, e dentre vários sim. outros que a gente já encontra nas farmácias aqui no Brasil, né? Tem compostos que são importados, né? Que aí são ervas, né? Várias ervas dentro de um comprimido só. Então assim, é um universo muito vasto, né, Márcia? Quanto mais a Com gente puder, certeza. né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai abrindo a mala, né? Colocando Exato, as coisinhas dentro. É maravilhoso exatamente. mesmo. E eu não fico limitado, até porque eu não tenho uma marca que me patrocine, né? Então, Sim, a minha preocupação maior é com o tratamento do paciente, com a cura do paciente, né? Então, quanto mais eu puder usar desse leque de opções aí que a gente encontra, né, em vários lugares, eu vou utilizar, né? No com caso do certeza. trífala, Mário, criança pode utilizar? Cara, como eu falei, né, Robson, é muito difícil de uma criança conseguir Muito bem. utilizar um remédio via oral que tenha um gosto ruim. É muito difícil, cara. É Ruim é muito difícil. pouco para trífala, né? É. E assim, a gente precisa ter um grande cuidado com o trífala, porque o trífala, ele é amargo e é astringente, né? Então, o que que acontece? Ele gera secura no corpo. Muitas pessoas utilizam ele achando que o trífala é um laxante. Mas, na verdade, o principal efeito dele, né, é reduzir cafa e pita, não é reduzir vata. Então, se a pessoa usa o trífala como um laxante, o que que vai acontecer? Ela vai ficar com mais secura interna, que é um atributo de vata, e vai gerar mais constipação. Então, esse é um grande problema que a gente vê, é o uso através da sua ação terapêutica e não através do atributo. Porque eu posso usar uma substância que seja laxante, mas seja untuosa também. No caso, a ameixa é untuosa e laxante. O trífala é seco e laxante. Então, onde é que eu vou usar isso? Numa pessoa que tem muito cafa e pita gravado, problema de pele, oleosidade excessiva no corpo. Aí vai fazer bem. Enfim, então é algo assim que é necessário ter uma visão, uma perspectiva ayurvédica, né? Até ela não está mais aqui, a Suelce. Ah, tá aqui. Tá aqui embaixo de mim. Ela perguntou se eu dou aula de fitoterapia. Eu dou, mas eu dou no Vida Veda e no Caduceu, era o antigo. Comecei a dar aula lá também, né? Antigo Escola de Ayurveda. Enfim, eu, não, eu tenho um livro que eu escrevi, né, que é Fitoterapia na Visão do Ayurveda, é um e-book, né, sobre várias plantas, vários remédios caseiros, seus usos, né, e esse livro aí eu coloquei muito do que eu utilizo, assim, na minha prática, né. Eu já escrevi há bastante tempo esse e-book, né, mas o pessoal gosta bastante, assim, né. Eu fiz ele, né, para os profissionais de Ayurveda, né, como uma compilação de muitas aulas, né, e de um conhecimento assim que eu queria estruturar para poder ter acesso, para as pessoas poderem ter acesso, né,
se a gente vai estudar Ayurveda, fitoterapia no Ayurveda, não existe assim um conhecimento. Ah, vou estudar o livro de fitoterapia. Você tem que pegar vários livros, né? Você pega os clássicos, o Ashtanga Hridaya, Charaka Samhita, né? Aí você pega o Sarangandara, você pega o Baba Prakash, né? Você pega os livros de Dravyaguna, que são os livros de plantas. Então, é uma salada que está toda espalhada aí, né? Então, o que eu procurei fazer foi pegar, né, digamos assim, fazer uma costura daquilo que está espalhado por aí no conhecimento e estruturar uma apostila, né, que seja de acesso um pouco mais fácil, né, com as coisas que a gente tem aqui, né, óbvio, né, também, né, para facilitar o acesso e o uso, né, certo, gente? É, mais perguntas? Beleza, gente, que bom que vocês vieram. Estou super animado aqui também com a comunidade. Eu acho que realmente agora eu encontrei assim, uma forma de estar conectando, né, pessoas, né, e trazendo conhecimento, né, fazendo essa roda de conversa e compartilhando, né, trazendo amigos e profissionais que eu conheço e que são pessoas extremamente competentes, né, para compartilhar com vocês, né. Depois de algumas decepções assim que eu tive no Instagram, né? Por conta das lives que são muito ruins, né? Ou a conexão cai, ou não fica gravado. Aí eu falei, ah, cara, é uma porcaria isso aqui. Você não pode ver as pessoas. É muito ruim. Aí eu falei, não, cara, isso aqui é um negócio muito, muito amador, né? Eu falei, vou fazer uma comunidade, né? E aí as pessoas vão entrando e vão tendo acesso. E tá gravado, né? Você pode disponibilizar, né, um material ali, uma apresentação para a pessoa. No Instagram você não pode, além de todos esses contrapontos aí, né, tem esse benefício, né. Você grava a aula, depois você disponibiliza, tá lá na descrição do grupo, né? Todas as aulas que a gente teve aí na comunidade estão lá na descrição do grupo. É só vocês entrarem na descrição do grupo e clicar no link para assistir as aulas. Essa daqui vai entrar lá também, tá? Quem pegou do meio ou no final, é só assistir desde o começo, né? Depois que eu subi ela lá para o YouTube e colocar na descrição do grupo, no WhatsApp. Beleza, gente? Mais perguntas aqui. Onde encontrar o meu e-book? Eu tenho um site, vou colocar aqui, ó, sattvaayurveda.com, sattvaayurveda.com. Lá no meu site, né, tem uma parte de e-books. Aí você tem. O Robson comprou o curso avançado, né? Curso de estudos avançados, né, Robson? Legal, cara. Seja bem-vindo. Aí Isso, curso legal, avançado. bacana. Aí são várias aulas, né? Desde a parte de fisiologia, princípios básicos e tal. Uhum. Estou assistindo, estou gostando muito, Que muito bom. bom, cara. Que bom, que bacana. Seja bem-vindo aí. Você É, estudou, fez formação em alguma escola? sim, Márcia foi minha colega na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, na Ah, legal, EAD. legal, cara, que legal. É do pessoal da. ah, eu conheço vários profissionais de lá que estavam dando Da aula, né? Ayurveda mesmo, quem Não, estava lá era o É, o Edson coordenador é o Osório. eu conheço, olha, Henrique é o coordenador. olha, eu sei que quem estava dando aula lá, das pessoas que eu me recordo, era Sabrina Latanzi, né? O Edson Osório, Isso. né? Não me recordo mais. Esses dois eu me recordo, são pessoas que eu tenho mais Professor contato. Danilo Carneiro. Legal, legal. É um universo muito pequeno, acaba que todo mundo se É, conhece, todo mundo é, se vê por aí, assim, né?
Legal, gente, que bacana. E é interessante aqui que a gente vai unindo pessoas de diferentes escolas aqui, de diferentes formações. Muito bom. A ideia é justamente essa mesmo aqui, tá? A Adriana perguntou aqui, os ensinamentos de hoje apresentados podem ser adaptados para adultos? Claro, o Ayurveda, ele não tem restrição, né? A única coisa que a gente precisa entender, né, é ter um pouco de tato, como eu falei assim, né? Que o adulto ele vai tomar o remédio, mesmo o gosto sendo ruim. Se der um decocto de trífala, ele vai tomar. A criança não, ela vai botar na boca, vai cuspir tudo para fora. Então, se você não tiver um pouco de né, sensibilidade nesse sentido, aí vai ser mais difícil, né? Tá? Que mais? A Suelce falou aqui, gosta muito do estudo de casos. Que bom, Suelce. Você também estudou Ayurveda? Tá sem áudio. Você tem que clicar no seu microfonezinho aí, Suelce. Ó, Acho que deu agora. agora foi. Sim, eu fiz o curso de Ayurveda na FAESLA, lá em Porto Ah, Alegre. legal, Tem um ano que eu me formei. Mas como eu não legal, estou atuando, então eu gosto de estudo de caso, porque aí você traz para a prática, né? A legal. teoria. Bacana, muito Muito bom. bom. Hum, É, é importante a prática, né? É uma parte assim, se a gente fica só na teoria e não coloca na prática, aquilo não vai fazer sentido e menos ainda ficar sedimentado assim, né? No nosso sistema, na sim. nossa mente, né? É. E a Então, tendência, se a gente não colocar na prática, a gente vai acaba esquecendo muita coisa, né? Eu coloco na exatamente. prática no meu dia a dia, com a família e tal, mas não tem atendimento. Então, por isso que acho tão interessante essa questão de estudo de casos, porque aí você Aham. traz para a realidade toda aquela teoria, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está com uma mentoria com o Dr. Gaurav, que é justamente sobre isso, sobre estudo de casos, né? Que aí a gente só vê caso clínico e de forma muito, muito profunda, né? Que tem um conhecimento assim de Uhum. Vaidya, né? Que é bem, bem interessante, né? Aqui a gente vai trazendo uma coisa ou outra, né? Não é o intuito de fazer estudo de caso aqui, mas algumas coisas assim a gente vai trazendo para vocês, né? Eu perguntei da fitoterapia, porque, como você disse, é um universo muito amplo, né? Então, a gente sai com uma base quando termina o curso. Mas ficam ainda muitas dúvidas, porque é tanta erva, é tanta coisa que você pode usar, e aí não sabe, né? Fica muita. É, Então, se existe algum curso de fitoterapia exclusivo para quem é terapeuta, assim, para poder usar essas ervas todas nos tratamentos, né? inclusive, eu estou para elaborar isso, mas eu não estou conseguindo tempo de elaborar esse curso. Eu já dei esse curso há alguns anos atrás, né? E eu queria parar, sentar e reelaborar esse curso, né? Mas tanta coisa que eu tenho feito que eu não estou conseguindo fazer isso de forma assim aberta. Então, hoje, os cursos que eu estou dando são em escolas, né, como o Vida Veda, né? Eu estou lá como professor, né, de Dravya Guna, né? Então, para as turmas que estão sendo formadas, né? Então, não estou conseguindo fazer um curso aberto e livre assim, né? Porque tem a mentoria eu tô toda quarta-feira de 6h30 até as 9h30 da manhã lá, né, com os alunos, né, online, então sempre tem bastante coisa, né? Além de atendimentos e outras coisas mais, né? Mas em algum momento vai rolar, Que bom. Espero, vou aguardar então. tá bom? Uhum. Beleza, gente. Tá bom, Muito então é obrigada, isso. muito De bom. nada. Muito feliz aí com a participação de vocês. E semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre suplementação
com o Lucas também, que tem um conhecimento bem legal. Ele é terapeuta Ayurveda, ele é nutricionista também, conhece bastante de fitoterapia também. Vai ser bem bacana, tá? Então, obrigado, gente, e nos vemos aí em breve, tá? Boa noite a todos.